Gente, então é o seguinte, eu coloquei lá no... Então vamos falar hoje sobre esse projeto que eu desenvolvo desde da minha graduação como professora de arte e depois eu ingressei no mestrado e concluí o mestrado tem pouco tempo na área de arte e design com o objetivo de divulgar a Libras, né, por meio da arte e de um jogo também. Então eu vou apresentar para vocês o Librário, que é um produto criado para que a gente possa aprender a Libras e de uma maneira leve, divertida. E isso tudo, ele veio da ideia da gente poder juntar essas áreas de conhecimento, essas áreas que são muito levadas para né, a arte, para a cultura, trazer um pouco para essas áreas para a ciência, né? Para fazer trabalhos científicos por meio da arte. Vou só trocar aqui de tela para vocês me responderem algumas coisas que eu preciso, antes de começar esse assunto, eu preciso saber de vocês o que vocês estão achando dos conteúdos que a gente tem trabalhado, que eu tenho colocado no campus. Eu preciso, assim, vocês estão achando que está tranquilo, que vocês estão entendendo, se tem alguma... se eu estou me fazendo entender com os conteúdos, se vocês acham que está muito conteúdo, que está pouco conteúdo, se tem alguma dúvida, queria saber um pouco do feedback de vocês, porque é muito difícil para a gente, vocês já devem ter escutado isso de outros professores, porque quando a gente está dentro de sala de aula, a gente vê vocês, né? Então, quando a gente fala uma coisa que vocês não entendem, vocês fazem uma carinha tipo, não entendi. Então, a gente tem esse feedback. Como a gente está nesse momento na educação à distância, eu sinto muita falta, assim, e isso é uma conversa de todos os professores, eles estão falando isso, sentir falta de ter o feedback de vocês. Então, eu pergunto se vocês estão entendendo e se vocês têm algum comentário para fazer, né? Se vocês sugerem alguma mudança, eu estou aqui para poder escutá-los. Então, podem dizer. Matheus Mesquita, lindíssimo, falou que tá tranquilo. Tá bom, Matheus. Então, mais alguém? Os vídeos, tá legal? Nicolas? Então tá. Então, tá tudo bem? Estou me fazendo entender, né? Isso é importante, né? Porque senão não faz sentido, né? Se a gente estiver indo num caminho, a gente tem que traçar uma outra rota. Eu coloquei lá, vocês conseguiram ver da aula de hoje os vídeos que eu coloquei? Eu coloquei lá o manifesto do Criativos da Escola, né? E coloquei um vídeo de tecnologia social e alguns links do Librário. Vocês conseguiram abrir? Ju falou que está tranquilo também. Porque eu tenho colocado no campus, além dos vídeos, links também, né? De sites, tenho colocado o Instagram também. Ainda não viu, Matheus? Então, assim que a aula acabar, eu vou colocar essa apresentação que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Os slides em PDF, e aí vocês dão uma olhada, para quem não viu, dá uma olhada nos links que eu coloquei vídeos também, né, que eu disse agora, de tecnologia social, então deem uma olhada nesse material para que vocês consigam contextualizar com o que a gente vai falar aqui hoje. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês gostaram do F. Godoy, o artista que eu apresentei semana passada, de inspiração. Eu apresentei, né, o F. Godoy como
um artista vanguarda conterrâneo e contemporâneo, que eu disse que eu trabalhei com eles no Inhotim, né? Vocês gostaram? Qual que é o feedback de vocês aí quanto à última aula? Hum? Vocês estão muito caladinhos. Vocês viram a última aula? Eu coloquei um vídeo, uma videoaula. É, um cabelo branco, né? Do F. Você gostou, Felipe? Da obra dele? Você viu que ele trabalhou com com muita assemblagem, né? Mistura muitas linguagens. Então, eu achei interessante mostrar para vocês isso, assim, que dá para trabalhar com muitas coisas, com muitas técnicas, né? Então, vídeo, desenho, fotografia, música, né? Então, tem gente, por exemplo, que gosta mais de fazer poesia, não gosta de desenhar, mas gosta de escrever poesia. Então, a gente pode partir por esse caminho, né? Então, ok. Gente, então eu vou continuar lá com o nosso PDF. Se vocês tiverem algum problema com a visualização do PDF ou com o meu áudio, por favor, se pronuncie aí para eu poder corrigir aqui, tá bom? Ok? Ok. Gente, esse barulho não vai parar? Ai, ai, ai. Bom, barulho da obra que eu tô dizendo. Tá atrapalhando muito? Então tá, vamos lá. Gente, então, o Librário, eu coloquei lá para vocês na nossa aula de hoje no campus vários links para vocês conhecerem um pouco mais dessa proposta que é o baralho da linguagem visual e da língua Libras. Todo projeto que a gente comece, qualquer tipo de trabalho que a gente faça, seja de qualquer tipo de trabalho científico que a gente produza, a gente sempre tem um objetivo. Então, assim, tudo começa com onde você quer chegar. Então, o objetivo do Librário é fazer com que nós, ouvintes, somos ouvintes, nos escutamos, nos comunicamos oralmente, né? A gente fala e escuta, fazer com que nós, ouvintes, possamos aprender um pouco de Libras, que é a língua brasileira de sinais e a língua dos surdos, né? Vocês já ouviram falar da Libras? A língua brasileira de sinais? Então, essa é a proposta que eu comecei a desenvolver na faculdade e tenho trazido para a nossa sociedade desde 2015, quando a gente ganhou um prêmio da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. E a gente ganhou, na época, em 2016, R$ 50.000, que a gente conseguiu produzir os jogos, não sei se vocês estão vendo aí, a gente conseguiu produzir os baralhos. Então, ele é um jogo de baralho que no meio das brincadeiras, tipo o jogo da memória, o jogo da pescaria, assim, com brincadeiras leves e fáceis e simples, a gente possa aprender um pouco dessa língua brasileira de sinais. E aí, eu coloquei para vocês, vou colocar aqui, um artigo nesse slide aqui, é só vocês apertarem nesse link aqui, vocês estão vendo? Nesse link tem um artigo que eu até conversei com o professor Saulo, e ele disse que vocês estavam
que ele começou a trabalhar com vocês como desenvolver pesquisas científicas, né? Como que a gente pode escrever um artigo com referências. Ele me disse que vocês estavam trabalhando com isso. Aí eu vou olhar o chat aqui para ver o que vocês estão falando. Isso. Sim, isso. E aí eu vou voltar para a apresentação aqui. E aí, vocês estão vendo, né, gente? Se deixar algum problema com visualização aqui, vocês me falam. Aí quem quiser falar no áudio fica melhor, porque eu consigo escutar. E aí, esse artigo que eu deixei para vocês, para quem quiser, né, aprofundar no assunto, ele fala sobre essas palavras que tá aí, ó: arte, design, ciência, tecnologia. E isso tudo, isso tudo junto gera inovação. Sabendo que a nossa área de artes, a arte e design, ela está dentro da área da ciência que chama Ciências Sociais Aplicadas e Linguagens e Códigos. Então, quando a gente fala de arte, né, design, a gente está sempre falando de ciências sociais. Então, quando a gente fala desses conceitos, arte, design, ciência e tecnologia, nesse artigo que eu coloquei para vocês, é um artigo bem simples, tá? Não tem não é complexo e nem difícil de ler, assim, para vocês terem já uma base mais científica. Ele coloca os conceitos de cada palavra dessas: conceito de arte, conceito de design, conceito de ciência, tecnologia, e como que essa junção ela provoca inovação. E lembrando, né, que a questão da inovação, ela é diretamente ligada com o que a gente tem falado de vanguarda, né, desde o nosso início do ano. A gente tem falado que vanguarda é você ser pioneiro, você colocar ideias novas dentro dessa nossa sociedade, né? Tão carente também de novas propostas. E o legal desse artigo também é que fala muito sobre as similaridades dessas áreas, né? As similaridades entre arte, design, tecnologia, mas também algumas diferenças. Então, a gente pode traçar ali paralelos de similaridades e de diferenças também. Então, eu coloco para vocês como dica, nesse recesso que a gente vai ter aí, para vocês darem uma olhada nesse artigo, para vocês depois vocês criarem perguntas para a gente poder conversar e para ser uma aprendizagem mais significativa. E aí, gente, eu coloquei essa máscara aqui, ó, juntando com a nossa ideia de máscara. O que vocês acham por que foi produzida uma máscara desse jeito aí? Alguém quer falar no áudio para mim? Vocês estão vendo a máscara? Vou olhar aqui no chat para ver se vocês estão falando. Ótimo. Então, gente, essa máscara, ela foi produzida para o surdo poder se comunicar, porque a gente sabe que o surdo ele não escuta, obviamente, né? E aí ele precisa de se comunicar visualmente. E muitas vezes eles usam também a leitura labial. Então, assim como vocês estão me escutando agora pelo fone, o surdo ele estaria lendo os meus lábios através da câmera. Então, a máscara que hoje a gente tem que usar, né, para proteger a nossa saúde por conta dessa pandemia mundial, eles têm criado novas formas de poder usar a máscara, mas não prejudicar a visualidade da boca. E até passou esses dias no MGTV, acho que foi ontem, anteontem, não sei, falando sobre a confecção dessas máscaras aqui em Belo Horizonte, para poder, porque na Libras também utiliza muito a expressão facial. Por exemplo, se eu fazendo o sinal de alegre, eu faço uma cara alegre, tá vendo? Vocês estão vendo a minha carinha aí? Então, esse é o sinal de alegre. Se eu fizer um sinal de triste, eu vou fazer um sinal. Esse é o sinal de triste. Então, eu uso muito a expressão facial. Tanto que eu comecei a aula falando que eu sinto falta de ver
de ver a expressão facial de vocês, porque às vezes vocês nem precisavam falar, eu já entendia que vocês não estavam entendendo o que eu estava falando, ou então vocês estavam entendendo, ou vocês não estavam interessados, ou vocês estavam interessados. Então, o nosso rosto, ele fala muito. E para os surdos, mais ainda, porque eles precisam dessa visualidade para poder entender o contexto das conversas. Então, eu coloquei como uma curiosidade para vocês verem como que até o assunto da máscara, que a gente também, né, falou junto na live com a Julinha, junto com o oitavo ano, que a máscara também é um assunto que pode ser abordado nesse tema de inclusão, né? E aí, eu queria mostrar para vocês como que a gente começa um estudo científico. A gente sempre começa um estudo científico pelo problema. Na verdade, a gente começa com o objetivo, né? Depois que o objetivo a gente traça como que a gente, onde a gente quer chegar, a gente começa a colocar aquelas etapas que eu usei para vocês, tanto no trabalho de máscara quanto no trabalho da assemblagem, que são aquelas 4 etapas, vocês lembram? Sentir, imaginar, fazer e compartilhar. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei essas etapas nesse trabalho com o Librário. Na parte do sentir, a gente chega no problema. Então, aquilo que você está sentindo, qual que é o problema que eu estou sentindo que está acontecendo? E aí eu chego lá nesse problema que está escrito aqui. Os surdos são excluídos socialmente devido à dificuldade de comunicação. Vocês já viram aquele ditado que fala assim, nossa, parece que a gente não fala a mesma língua, né? Quando a gente não entende com uma pessoa, quando a gente não está conseguindo conversar com uma pessoa, a gente fala assim, nossa, parece que a gente não fala a mesma língua. E é exatamente isso que acontece com o surdo na sociedade. A gente não fala a mesma língua e por isso a gente não consegue se comunicar, né? E aí a gente não consegue conversar, trocar experiências. E a gente aprende muito trocando experiências, né? Com as conversas. E aí tem um outro problema também, que o ensino de Libras ainda é pouco divulgado, né? Não existe, assim, muita gente ainda nem sabe o que é Libras. Tem, assim, vocês devem saber, vocês são pessoas que têm acesso a muita informação, mas tem pessoas que ainda não sabem nem que existe essa língua e que ainda faltam muitos materiais para poder auxiliar nessa aprendizagem, né? Nessa difusão dessa língua. Então, aí foi outro problema encontrado nessa questão que a gente está falando. E aí a gente entra no imaginar, na segunda etapa que a gente usa, que a gente está usando em todas as nossas atividades. Imaginar. Esse imaginar, a gente pode colocar no estudo científico como uma hipótese. E essa hipótese e se todos nós soubéssemos um pouco de Libras? Da mesma forma que a gente aprende inglês, que a gente aprende espanhol na escola, né? Por que a gente não poderia também aprender um pouco de Libras? Para a gente poder incluir esse sujeito que mora dentro do nosso país, às vezes mora até na nossa rua, e a gente não fala a mesma língua que eles, né? E aí, essa é a hipótese do Librário. E aí a gente tem que ser otimista, né? E aí a gente chega no fazer. O fazer, ele é a metodologia, é como a gente vai alcançar o objetivo. O que a gente vai precisar colocar a mão na massa para conseguir chegar naquele objetivo e conseguir alcançar aquela hipótese, né? Que a gente pensou. E aí a gente tem que ser otimista e fazer com que o que a gente tem no nosso alcance. Então, quando eu falo lá na assemblagem, para vocês fazerem um objeto artístico com o que você tem em casa, é mais ou menos isso. A gente tem que fazer com o que a gente tem e onde a gente está. Não adianta a gente querer fazer uma coisa mirabolante que não está ao nosso alcance, né? Uma coisa que esteja longe ou que eu não tenho materiais para poder utilizar. E esse fazer, ele inclui essa metodologia. Gente, agora tá passando um carro de pamonha. Ai, Deus.
E aí, gente, para chegar nesse fazer, a gente não faz quase nada sozinho. A gente sempre precisa de pessoas para poder ajudar a gente a fazer as coisas, porque quanto mais pessoas diferentes a gente tem para poder dar opiniões, colocar a visão, é melhor. Então, o Librário, ele foi construído junto com a comunidade surda. Eu tenho vários amigos surdos. Um dia, quando a gente for brincar com o Librário lá na escola, pretendo levar um amigo surdo meu para vocês conhecerem. Eles foram muito importantes, porque como a gente é ouvinte, a gente não sabe o que eles passam, né? Só um surdo pode dizer o que é que eles realmente sentem, né? Então, não é o nosso lugar de fala, uma coisa que está sendo muito utilizada agora, um termo aí, lugar de fala, né? Então, a gente precisa muito dessa referência deles para poder construir coisas para eles, né? E no design, a gente fala muito isso, a gente não faz nada para ninguém, a gente faz com alguém. Então, se eu quero falar alguma coisa sobre os indígenas, eu vou falar com eles, eu não vou falar para eles. Então, é uma coisa legal aí para a gente poder pensar. A gente precisou muito também dos intérpretes de Libras, né? Que foram as pessoas que fazem essa ponte, né? Hoje eu sei Libras, eu consigo me comunicar com surdos pela língua, mas quando eu comecei essa pesquisa, eu não sabia Libras. Então, eu precisei muito desse apoio desses intérpretes que faziam essa ponte entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes. E junto também com a academia, né, dando respaldo científico, acadêmico, que a gente chama de academia, é a universidade, né? Esse respaldo, essa estrutura que a gente tem de científico mesmo, né? Que vocês têm dentro da escola, com os professores. Então, essa junção de várias estruturas que dá para a gente trabalhar junto. Outra questão também, que eu acho muito legal vocês pensarem, que eu sempre falo com vocês, gente, a gente não trabalha arte só na aula de arte. Vocês falam de arte, por exemplo, no livro de matemática tem arte, no livro de história tem arte, no livro de geografia. Então, a gente trabalha muito com esses conhecimentos transdisciplinares, que são essa junção das áreas de conhecimento. Com o Librário, a gente trabalhou junto com pedagogia, com design, com artes visuais, com sociologia, filosofia, antropologia, né, que são áreas de conhecimento que estudam a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, a gente não fica só preso num trabalho científico, a gente usa muito essas questões transdisciplinares, que são muito importantes para a gente poder ter uma visão mais ampla do contexto, tá? Gente, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui. E aí, gente, olha aí, essa ideia da assemblagem, né? A assemblagem, eu falei com vocês que ela veio do termo francês que significa montagem, né? Quando eu fiz o protótipo do Librário, eu fiz uma assemblagem. Eu peguei o papel, peguei a fotografia, peguei o desenho, juntei com a palavra e depois a gente transformou isso num objeto gráfico, a gente levou isso para o campo digital. Mas quando a gente foi fazer a boneca, que a gente fala na área de design, esse protótipo ou boneca, a gente faz uma assemblagem também. Então, essa junção aí, a foto, ela tem o sinal da Libras, né? Que é a fotografia. Por exemplo, aluno, vocês são alunos. Então, o sinal de aluno é esse. Então, a gente usou a fotografia, um desenho que simboliza, né? Que é um signo dessa palavra, e a palavra em português. Então, essa junção transformou o que fez o Librário, né? Que fez esse jogo aqui. E aí, vocês vão ver o que faz com que a gente consiga chegar nesse objetivo nosso, que é divulgar a Libras, por meio de um objeto artístico e de design. A gente consegue porque ele é divertido, ele é simples, ele é acessível, ele é intuitivo, né? Igual, por exemplo, quando surgiu essa questão do ensino à distância, a escola, né, o Santo Agostinho, ele criou o campus, né? O campus ele foi criado para facilitar
o acesso de vocês ao conhecimento mesmo à distância. Então, com certeza, a equipe que desenvolveu essa plataforma, ela é uma equipe de design também, né? Porque eles têm o design de experiência do usuário, por exemplo. Design gráfico, que trabalha com essas questões de imagem, né? Tem o design de serviços. Então, esse pensamento em design, muitas vezes a gente pensa que só constrói coisas, objetos, mas ele também constrói ideias, bens intangíveis. Intangíveis é aquilo que a gente não consegue pegar, né? Aquilo que é uma ideia. E, com certeza, o campus, a plataforma que vocês estão usando, inclusive quero saber se vocês estão gostando, ele foi criado para ser intuitivo e para facilitar, né, para que seja simples, divertido, acessível, né, que seja agradável para vocês acessarem e aprenderem por lá. E assim como o Librário foi criado também. Quando a gente fizer uma oficina do Librário lá na escola, quando a gente voltar, vocês vão ver que a gente vai brincar com o jogo da memória, jogo da pescaria, jogo do acerte e desenho. Então, existem várias possibilidades de aprendizagem da Libras por meio do Librário, que são aprendizagens divertidas e que não exigem muito esforço, ou seja, não vai ser um processo árduo de aprendizagem, porque a gente tem aquela história, né, de a gente trabalhar com o lado direito do cérebro, muita gente fala isso, que é o lado da criatividade, da diversão, né? Então a gente vai meio que trabalhar dessa forma, de uma maneira que seja mais leve mesmo. E aí eu queria falar para vocês, no Librário existem esses dois prontos, que a gente faz as oficinas com ele. O amarelo é o da arte, então tem palavras da arte aqui. Então, pintura, escultura, instalação, teatro, cor, né? Aquilo tudo que a gente tem falado, esse é o amarelinho, que é o Librário da arte. O Librário azul é o Librário que tem palavras do dia a dia, tipo casa, árvore, carro, ônibus, palavras que são mais gerais. Então, a gente chama esse de Librário geral e esse aqui de Librário da arte. O Librário, mas aí quando a gente criou o Librário da arte, a gente pensou, nossa, a gente dá para criar qualquer tipo de Librário. Então, depois a gente criou o Librário do meio ambiente, que trabalha com as questões de reciclagem, né? Tem o Librário da tecnologia e inovação, que tem e-mail, WhatsApp, site, palavras desse universo. Tem o Librário agora da matemática, né? Então, a gente tem trabalhado de diversas formas e a perspectiva para a criação de novos grupos de palavras, tá? Os campos semânticos aqui nesse sentido é essa possibilidade de a gente poder trabalhar outros grupos de palavras, outras áreas de conhecimento. E aí a gente chega na quarta etapa, que é a parte do compartilhar. O compartilhar, gente, ele é tão importante quanto fazer, quanto imaginar, quanto sentir. Ele é importante por quê? Porque quando a gente compartilha, a gente estimula outras pessoas a também fazerem coisas legais. Quando a gente mostra lá, quando vocês colocam na versão do Padlet, no Padlet lá, vocês colocam assim, olha como é que eu fiz o meu trabalho. Você influencia outras pessoas a fazerem também. Então, o compartilhar é muito importante. E o compartilhar dentro do estudo científico, a gente chama de resultados. Quais são os resultados que você alcançou com a sua pesquisa? E aí, a gente tem como forma de compartilhar o Librário Digital, por exemplo, que é um aplicativo que você pode baixar. Eu coloquei os links lá no campus, tá, gente? Para vocês conseguirem fazer o download e poderem, nesse recesso que a gente vai ter aí de aulas online, para vocês poderem brincar um pouco com esse jogo. E ele é gratuito, ele está disponível tanto para iPhone quanto para Android também. E a gente precisa desenvolver essa tecnologia, é uma tecnologia social, né, certificada pela Fundação Banco do Brasil, como eu disse. Tecnologias sociais são tecnologias simples e que podem ser replicadas facilmente. Então, a gente faz muitas oficinas em escolas, universidades, nas mídias, né? Agora a gente tem feito muito
formação de multiplicadores online por conta do novo cenário aí. O feedback das pessoas é importante, né? Querendo chegar a todo o Brasil, a gente já mandou kit para o Brasil inteiro, para todos os estados do Brasil, a gente já enviou kit, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, é uma coisa que foi crescendo, começou pequenininho, começou com uma ideia simples, com uma assemblagem lá, montando uma cartinha, né? E aí a gente foi crescendo e hoje a gente já tem esse produto chegando no Brasil todo e a gente quer fazer com que chegue mais, né? E aí uma das nossas propostas que eu quero trabalhar com vocês é que vocês façam o librário de vocês, né? Vocês, em grupo, né? Quando a gente puder reunir, vocês fazerem o librário com palavras que vocês gostem, com as fotografias de vocês, fazendo os sinais que vocês gostam. Eu coloquei também alguns vídeos do Librário lá para vocês aprenderem. Eu vou ir andando rapidinho aqui para eu poder ver o que vocês estão falando. Os vídeos vão estar disponíveis no campus assim que a gente terminar essa live. A gente vai ter o momento de jogar compartilhado com o baralho físico, mas eu quero que vocês brinquem com o Librário em casa, com os pais, com a família de vocês, para vocês me darem o feedback também, falar, professora, eu gostei, professora, achei mais ou menos. Então, assim, quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa ideia de transformar a arte em ciência, que é muito importante. Esse é o kit que eu mostrei para vocês. Quero que vocês colocar também nessa apresentação um pouco do alfabeto manual, aquela história, né? A, B, C, D, E. Quero que para vocês treinarem também. As nossas mídias, se vocês quiserem, né, no Instagram, a gente vai fazer agora um sorteio do kit. Então, eu vou postar lá para vocês curtirem. Aí, quem sabe, vocês ganham um kit e eu mando para o correio para vocês. E aí tem o Librário do Conhecimento, que foi uma parceria junto com o Espaço do Conhecimento ali na Praça da Liberdade, vocês conhecem? O Espaço do Conhecimento da UFMG, eles fizeram o Librário do Conhecimento. E esse Librário do Conhecimento, ele está disponível para poder baixar também. Então tem palavras tipo planeta, museu, assim, palavras mais do assunto deles lá. Então, se vocês quiserem baixar, também está com o link lá no campus. E essa metodologia que eu falei do sentir, do imaginar, do fazer, do compartilhar, é uma metodologia que chama Design for Change, Design para Mudança, que foi criado por uma indiana que criou essa ideia de transformar problemas em soluções, né? Porque é muito fácil a gente apontar os problemas, né? São inúmeros problemas que a gente vive no mundo hoje, mas é mais legal quando a gente mostra que é possível mudar. E por isso que aqui, ó, Design for Change, ela coloca I can, em amarelinho, vocês estão vendo? Que é eu posso. E esse eu posso é nós nos tornarmos protagonistas, sabe? A gente colocar ferramentas que possam contribuir para a mudança que a gente quer ver no mundo. No Brasil, ele chama Criativos da Escola, por isso que eu vou deixar o site aqui para vocês conhecerem. E aí eu falo aqui um pouco sobre essas etapas, eu já falei sobre isso quando eu estava apresentando o Librário, né, anteriormente, então as 4 etapas, como que a gente pode usar essas 4 etapas para qualquer projeto. Às vezes você quer fazer um projeto de, sei lá, de solução para educação em comunidades carentes, e aí você cria um canal do YouTube que pode ajudar as pessoas que não têm acesso à educação de qualidade a aprender, enfim. São vários problemas, como eu disse, então a gente pode criar novas coisas a partir dessas etapas, sentir, imaginar, fazer e compartilhar. Tem também, gente, olha que legal, esse fast food da política, que é uma outra tecnologia social também que ganhou o prêmio, foi no ano de 2017. Eu ganhei em 2015, ela ganhou em 2017, essa turma aqui. Que é um jogo que ensina sobre política. E aí a gente ensina como votar, qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do deputado. É muito legal. E eu deixei aqui o link também para vocês baixarem e para poder brincar com a família de vocês aí. É bem simples, vocês podem... o link está aqui para vocês baixarem, tá?
Não estou vendo o chat, mas eu vou correr aqui para poder falar tudo, depois eu vejo o que vocês estão falando aí. Vocês já viram, gente, essa série da Netflix? Chama Abstract. É uma série que tem no Netflix que fala a arte do design, né? E é muito legal. Sugiro que vocês também deem uma olhada durante esse recesso para que a gente possa continuar depois, né, em junho, a falar sobre isso. Eu sugiro que vocês vejam, eu vou colocar até um trecho lá no campus, que é o primeiro episódio da segunda temporada. Eu vou deixar esse vídeo também para vocês verem, que é um trecho onde Picasso encontra com Einstein. E aí eu até deixei uma frase aqui para falar para vocês, que uma frase do Einstein, ele fala assim: a criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que legal. A criatividade é a inteligência se divertindo, né? E aí eu gostei dessa, como se fosse assim, eles fazem nesse trecho, como que seria um diálogo entre o Picasso e o Einstein, sabe? E aí eu achei bem legal, vou colocar para vocês. E aí eu sugiro que vocês vejam o episódio inteiro, que está no Netflix. Primeiro episódio da segunda temporada e o primeiro episódio da primeira temporada, que ficou bem legal. E aí eu acho que vocês vão gostar, vocês vão curtir essa série. Então, ó, só para relembrar, a gente está com atividades em exposição virtual, tanto que essa coruja aqui maravilhosa de assemblagem, quem que fez, hein? A pessoa que fez não se identificou. Vocês estão fazendo isso direto, fazendo os trabalhos e esquecendo de colocar o nome, gente. Como é que eu vou adivinhar quem fez? E eu achei muito legal essa assemblagem aqui. A gente tem assemblagem, tem o trabalho de máscaras, tem as perguntas acerca das referências, né? Picasso, Van Gogh. Tem a pesquisa também da produção feminina de vanguarda. Então, coloquei aqui para vocês lembrarem, né, de fazer essas atividades também, colocar. Não sei como é que vocês estão aí com muita demanda de estudo, né, de outras disciplinas, mas tentem dar uma atenção aí para as nossas aulas, para quem não pegou desde o início, né, recapitular, dar uma olhada nos vídeos. E aí agradecer a todos que fizeram, né, estão contribuindo lá com o nosso Padlet. Estou muito feliz com o trabalho de vocês, Maria Cláudia, Maria Clara, né? O Rafael. Então, todos que fizeram estão de parabéns. A criatividade é um exercício. Tem um trabalho de máscaras que vocês não colocaram. Estou vendo que a maioria que estão colocando lá são do 8º ano. Então, eu peço para que vocês deem uma atenção também no trabalho de máscaras, tá? E é isso. Obrigada. Vou terminar aqui nosso slide, mas vou voltar para o nosso chat aqui. Deixa eu ver se... Obrigada é assim em Libras, tá, gente? Lá no Instagram do Jogo Librado tem vários sinais lá que vocês podem aprender, assim, por meio do vídeo. Ah, Matheus, foi você que fez a coruja? Então tem que anotar aqui, ó, Matheus Mesquita. Beleza. Agora eu estou vendo aqui, a Ana perguntou, Flávia, como você aprendeu Libras? A Juliana respondeu para representar as expressões faciais, para poder ver os sentimentos da máscara, né, que estava falando. Isso mesmo, igual eu expliquei, né? Vou fechar a apresentação aqui, parar de compartilhar. Bom, então aquela máscara transparente é para realmente a gente poder visualizar a boca, né? E facilitar o entendimento. Como que eu aprendi Libras? Foi quando eu comecei a trabalhar com arte, design e inclusão. E aí eu aprendi Libras com os meus amigos surdos. E aí eu tive contato, é o sinal de contato. O contato com essa comunidade que fala outra língua, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender Libras nessa demanda aí. E eu acho que vocês vão adorar aprender essa língua aí pelo jogo, pela brincadeira. Tem muitos vídeos também no YouTube. Hoje em dia a gente dá para aprender muita coisa, né? E a gente vai ter a oportunidade de poder brincar com esses jogos pessoalmente, se Deus quiser, em breve.
né? Com a nossa volta aí. E aí é isso, gente. Eu vou deixar esse slide lá para vocês entrarem no artigo, relembrarem atividades anteriores, para vocês conhecerem mais. O nosso tempo já está... Ah, não, a gente tem até 11, né? Começamos 10 e 10. Queria saber... A Clara, eu coloquei sem querer, eu estava voando na minha máscara. Ótimo, então você corrigiu lá. Beleza, corrige lá. E aí, gente, estou esperando o trabalho de vocês. Eu deixei aqui, ó, umas dicas, que tem um livro que é muito legal, até eu vou deixar também como referência lá. Tá vendo que eu tenho muita referência, né, gente? Eu fico o dia inteiro pensando aqui, o que eu vou colocar para os meninos? Achei esse vídeo legal. Fico o tempo inteiro pensando em vocês aqui. Coloquei vou deixar algumas dicas que é para a gente poder para poder criar a arte de maneira mais fácil. E aí tem um livro que chama Pense como Artista. E a gente falou até nos primeiros dias, né, essa questão de nós todos somos artistas. A gente só não ganha dinheiro com isso, né? A gente já não é artista profissional, mas a gente pode criar várias coisas o tempo inteiro, e essa criação já é parte dessa questão de ser artista, né? A gente pode fazer uma comida criativamente, a gente pode fazer um suco criativamente, a gente pode fazer uma customização de uma roupa, né? Eu aqui tô, nesses dias de quarentena, eu tô pintando tudo. Eu já pintei cabelo, fiz mecha no cabelo, pintei unha, pintei parede. O que mais que eu pintei? Pintei tela. Gente, eu tô pintando de tudo aqui. Aqui, até fiz uma jaquetinha, ó, vou colocar para vocês. Pintei uma jaqueta, ó. Vocês estão vendo? Com olhinhos. Então, vocês devem estar percebendo aí que a arte deve estar ajudando muito esse processo, né, de quarentena. Como é que vocês estão? Mas vocês estão usufruindo da arte? Escutando música, vendo filme, desenhando? Então, porque a arte, ela tem disso, né? Ela tem um, um teórico que fala assim, a arte, ela não revela a vida, a arte inventa a vida. Se a gente está passando por uma situação tão difícil, né? Todo mundo está passando por uma situação difícil, como que a gente pode inventar uma outra coisa legal? Como que a gente pode inventar essa vida? Como que a gente pode reinventar, né? Então, mais ou menos isso que eu gostaria que vocês pensassem, né? E tem uma outra frase também que eu até falei para o Matheus um dia que ele estava me perguntando. Sim, Matheus, ele me perguntou um dia o que era arte para fazer um trabalho de espanhol, né, Matheus? Aí eu falei assim, aí eu falei com ele que a arte era, né, era até difícil falar o que era arte, porque é uma coisa muito ampla e muito complexa. Aí eu falei com ele assim, olha, eu vou citar o Picasso. O Picasso fala que a arte é uma mentira que permite conhecer a verdade. Não foi, Matheus? Foi isso. Aí eu contei para vocês. Aí olha como é que é estranho, né? Uma mentira que permite conhecer a verdade. Porque é essa coisa de inventar a vida, né? Quando a gente inventa, a gente cria, né? Vitória, Flávio, no trabalho que eu tinha que enviar sem ser o da máscara, eu enviei uma foto meu, recebi, ficou lindo, Vitória. Só que você precisa, eu só pedi lá para você colocar o nome também. Acho que estava sem nome, tá? Agora, para finalizar, eu vou colocar minhas dicas aqui, ó. Tá parecendo uma receita de médico. Primeira coisa, gente, não se envergonhem, tá? Não se envergonhem de colocar o trabalho de vocês. Primeiro, não existe feio. Não existe feio, é uma questão de opinião e cada um tem a sua opinião. Então, não se envergonhem de criar, de construir coisas novas. Outra coisa que eu anotei para vocês: conte a história de vocês, falem da vida de vocês. Porque tem até uma outra frase também da Frida que ela fala assim: eu me pinto porque eu sou a pessoa que mais me conhece. Então, conte a história de vocês. Treine o olhar, observe, seja curioso. Repita as coisas. Se não deu, se você não gostou, faz de novo, às vezes você vai gostar. Seja curioso, procure na internet como fazer coisas. A gente até falou sobre isso, né? No YouTube tem até como construir casas. Então, é uma coisa para vocês terem aí de curiosidade, né?
Que mais eu coloquei? Se inspire na natureza. Ontem, até o Matheus também comentou lá, né? Eu fiz um time-lapse do pôr do sol. Se inspire na natureza. Às vezes você está em casa e você olha para o céu, você olha para uma plantinha, e você acaba se inspirando. Então, é mais ou menos essas dicas que eu vou deixar para vocês hoje, para vocês não se sentirem envergonhados de poder criar, tá? Não fiquem com vergonha do coleguinha achar que tá feio, porque o feio não existe. Então, é isso que a gente tem que ter em mente para poder construir ideias em arte. E aí, é isso a nossa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, meus queridos, sobre as assemblagens, sobre as máscaras? Na volta do recesso, a gente vai ter um simulado, vai ser bem simples, é só para vocês. Então, para a gente poder fazer essa avaliação diagnóstica, eu sugiro que vocês olhem as outras aulas, né, as aulas anteriores, para vocês estudarem por elas, tá? Não vai ser nada muito complexo aí, é só para vocês. Quero ver como vocês estão entendendo as nossas aulas, né? Outra coisa também que eu me coloco à disposição sempre, tá? Nos fóruns, eu passei um Instagram também para vocês de professora, né? Que são os aprendedores de arte. Qualquer coisa é só me chamar. Eu vou colocar esse slide que a gente trabalhou hoje lá no campus. E é isso, meus amores. Tudo bem? Gostaram da aula? Gostaram do librário? Viram que dá para fazer ciência, inovação com arte? Vocês estão muito caladinhos, mas deu para entender, né? Desculpe o barulhão da obra aqui. Acho que na semana que vem vai estar mais tranquilo. Que bom, Juju. Então aguardo vocês na produção de arte lá no Padlet. Fico muito feliz quando recebo a criação de vocês e aproveitem os links que eu vou deixar para vocês no campus, tá? Baixem o aplicativo, vejam os vídeos e até semana que vem não, até na outra semana. Se cuidem no recesso, descansem, olhem a natureza, vejam filme, escutam música, né? Vocês lembram daquela atividade que a gente fez na primeira aula, que era escutar uma música, até a música do Caetano Veloso, e aí eu coloquei uma venda, vocês fecharam os olhos, e aí vocês imaginaram uma cena através do som. Façam isso também, é uma outra ideia aí para vocês fazerem, tá bom? Então, é isso, vou me despedir, desejar para vocês tudo de bom, que vocês fiquem muito bem e que a gente se encontre daqui uma semana muito melhor do que a gente foi hoje, amanhã a gente vai estar melhor e sempre, consequentemente, melhor, tá bom? Então, beijinhos, até mais. Vou parar com a gravação.